Não quero que eles mudem meu jeito de ser na arena. Não quero ser transformado em algum tipo de monstro que sei que não sou. Só fico desejando que haja alguma maneira de mostrar à capital que eles não mandam em mim, que sou mais do que somente uma peça nos jogos deles. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira e estamos começando mais um mês aqui no nosso canal e dessa vez vai ser um mês particularmente que eu acho que vai ser um dos meus preferidos porque a gente vai falar de livros versus filmes. E eu, como uma amante de cultura pop, de filmes e tudo mais, estou ansiosíssima para ver todos os vídeos que a gente vai lançar nesse mês. Então fiquem ligados. O livro, /filme, /livros, /filmes que eu vou falar é Jogos Vorazes, mais especificamente da saga toda Jogos Vorazes. E eu tô aqui com as minhas ediçõezinhas bonitinhas, brancas, comemorativas, que estão cheias de marcações, porque eu reli tudo pra fazer esse vídeo e fiz todas as marcações que eu precisava. E vamos falar de Jogos Vorazes. Eu já vou logo avisando que pro vídeo não ficar extremamente, absurdamente gigante, eu vou separar ele em dois. O primeiro vídeo a gente vai falar sobre Jogos Vorazes e Em Chamas, e no segundo vídeo a gente vai falar sobre o terceiro livro e o terceiro e quarto filmes, A Esperança, parte 1 e parte 2. Pra quem assistiu o mês das distopias e viu o vídeo que a gente fez sobre o que são distopias e a nossa história lendo distopias, você já sabe que eu tenho uma história com Jogos Vorazes. Jogos Vorazes foi a distopia que me fez querer ler distopias, porque assistindo o filme, inclusive, me deu vontade de saber, de querer continuar a história, e foi assim que eu entrei pro mundo de ler distopias, e hoje em dia é um dos meus gêneros preferidos. Se você quiser saber mais sobre o que é uma distopia, vai lá e clica nesse vídeo e assiste, e depois você volta aqui. Mas hoje a gente tá aqui pra falar dessa icônica, clássica distopia contemporânea que a Suzanne Collins escreveu pra gente. E vamos começar falando de Jogos Vorazes, que é o primeiro livro da saga. Antes da gente começar, eu só queria falar que, apesar da gente fazer um vídeo inteiro, talvez 2, para falar sobre esses livros, as adaptações de Jogos Vorazes são, acho que, as melhores adaptações de filmes, de livros para filmes, que eu já vi na minha vida. A gente realmente tem a mesma sensação. Tem hora que eu chego a confundir o que estava no livro e o que estava no filme, de tanto que é bom, de tanto que eles souberam adaptar esses livros para o cinema. Então, por isso, inclusive, eu escolhi ler tudo de novo e assistir tudo de novo, e não foi sacrifício nenhum, porque eu sou apaixonada por esses livros. Começando, então, as diferenças de Jogos Vorazes. A primeira diferença que a gente vai falar, e já de cara é uma grande diferença, é que lá no filme, acho que vocês lembram, a Katniss ganha o broche dela de uma senhora, uma vendedora do prego, que era aquele mercado que eles iam meio que vender coisas ilegais, ele vendia caça e tal. Já no livro, ela ganha o broche de uma amiga dela, que não existe nos filmes, chamada Mad, e ela é filha do prefeito do Distrito 12. A cara do Rony. Eu já vi. Essa é uma das principais diferenças da saga, eu acho, de longe, já que o broche é um símbolo tão importante da saga. Inclusive, vai ser o símbolo da revolução toda. E mais pra frente, no segundo livro, pra ser mais específico, a gente descobre que esse broche tem uma história maior, já que ele foi usado pela tia da Mad, que era amiga da mãe da Katniss, quando ela foi pra arena num massacre quaternário e foi aliada do Haymitch, que é um personagem que vai aparecer já já, e ela morreu na arena usando o broche. Então ele já tinha uma história toda com os Jogos Vorazes. Outra coisa que tá um pouco relacionada com o broche de Tordo, né? Que inclusive, gente, parênteses, em inglês o nome do Tordo é Mockingjay. E eu não tenho ideia por que eles traduziram pra Tordo, não faz sentido nenhum, é só isso. Enfim, mas eles contam a história do porquê. Tem um porquê de o Tordo ser o símbolo da revolução. E esse motivo todo vai ser explicado no livro, que na verdade é um pássaro que é um cruzamento de Tordo com um outro pássaro, que eu não lembro o nome. Esse pássaro, que foi resultado desse cruzamento de dois pássaros, ele copiava... Eu acho que eu tô falando tudo errado, essa parte dos pássaros.
E esse pássaro existe na vida real? Não. Não sei, acho que não. Tipo tordo. Foi o Jogos Vorazes que traduziu ou... Então, tordo existe. Mas o Mockingjay acho que não, entendeu? Só que eles traduziram pra tordo, por isso que não faz sentido. Porque o Mockingbird, ele é um pássaro que é resultado de um cruzamento de um tordo com outro tipo de pássaro. Esse outro tipo de pássaro era um pássaro criado pela capital para ser utilizado para ouvir as conversas dos rebeldes e trazer as informações pro governo, né? Porque ele era um pássaro que imitava, tipo um papagaio, assim, só que eles conseguiam imitar conversas inteiras. Só que o que aconteceu? Os rebeldes descobriram que os pássaros faziam isso e eles começaram a mandar informações falsas pro governo. E por isso que o Mockingbird virou o símbolo da revolução, porque ele já era usado pelos rebeldes há muito tempo. E essa história a gente não tem, esse contexto a gente não tem no filme. A terceira diferença do livro e do filme é que no livro a gente consegue ver muito mais claramente, fica mais evidente a desconfiança que a Katniss tem do Peeta. Ela tem uma dificuldade para confiar nele, porque ela sabe que eles estão indo para uns jogos que eles vão ser obrigados a se matar. E ela tem uma dificuldade ali de achar que ele tá falando a verdade. Todo aquele jeito dele meigo e o jeito de ser bonzinho, de querer ajudar. Ela tem dificuldade de confiar que ele tá falando a verdade. Inclusive, na cena da frase que eu li aqui no começo, que ele fala que não quer ser só mais um peão nos Jogos Vorazes, no filme ela só fala assim, eu não tenho direito, tipo assim, eu não posso me dar ao luxo de pensar desse jeito. Já no livro, ela fica brava com ele. Ela acha que ele tá assim, querendo pagar de superior, de eu sou melhor que todo mundo. E inclusive, eles entram na arena brigados por conta dessa frase que ele fala. No filme a gente vê que não é assim. A quarta diferença, eu acho que é uma das maiores diferenças em termos assim narrativos, né, para contar a história, é que no livro a gente só fica sabendo de algumas coisas, alguns detalhes importantes porque a gente tá lendo os pensamentos da Katniss. Então a gente sabe de algumas coisas que são um conhecimento já intrínseco dela porque ela pensa, porque ela na arena não tem por que ficar falando as coisas em voz alta, já que ela tá sozinha. Como é que eles fizeram, então, pra gente ficar sabendo dessas informações no filme, já que a gente não podia ler os pensamentos da Katniss, ela não tava narrando, não tinha nada disso. Eles pegaram e transformaram a coisa toda, assim, bem estilão reality show, assim, com comentarista desde o começo, pra mostrar os preparativos para os Jogos Vorazes, até o momento que a Katniss tá na arena, né, e às vezes precisa de alguma informação, eles cortam a cena pros comentaristas falando sobre coisas que a gente vai precisar para entender o andamento da história. E isso é um recurso que eles utilizam muito. Outra coisa, né, já nessa vibe aí, é que muitas das coisas, por exemplo, as reações do Gale assistindo aos Jogos Vorazes, a gente não tinha acesso a isso, já que a gente só tem acesso a Katniss, a gente só sabia o que ela pensava, então ela ficava pensando, eu acho que o Gale tá fazendo tal coisa, acho que o Gale tá pensando tal coisa, acho que o Gale tá reagindo dessa maneira. Mas no filme eles mostram realmente as reações ali em tempo real do Gale assistindo tudo que tá acontecendo. A quinta diferença é que o presidente Snow é muito mais presente, tem muito mais tempo de tela no filme do que no livro, pelo menos no primeiro livro. No primeiro livro ele é só mencionado, ele ali é uma figura de governo, é o cara que controla Panem, mas ele é apenas mencionado, né? A Katniss não chega a ter muito contato com ele. Já no filme, a gente vê muito o que ele pensa por trás das câmeras dos Jogos Vorazes. Enquanto o que tá acontecendo na arena, a gente vai vendo pensamentos dele, outras reflexões que são muito importantes e muito marcantes para os filmes de Jogos Vorazes. Por exemplo, a conversa dele com o Seneca Crane sobre esperança. Inclusive, o Seneca Crane é um personagem que aparece só nos filmes. Então, o Seneca Crane, aquele cara da barbinha toda zoada, que é o idealizador dos jogos, ele é apenas mencionado nos livros e, assim, bem mais pra frente. Acho que no primeiro ele nem é mencionado. Ele é só um idealizador genérico. Enquanto que no filme ele tem até um bom tempo de tela e é um personagem bem importante. A sexta diferença aí eu vou incluir um pouco de duas coisas. A primeira coisa são os bestantes. Os bestantes que aparecem no final dos Jogos Vorazes, que matam ali alguns tributos, né, que vão correndo atrás da Katniss e do Peeta e do Cato. No filme, eles são apenas animais selvagens, grandes, mutações, assim, da capital, mas, assim, animais selvagens. Já no livro,
eles são os tributos. Então eles são aqueles animais ferozes, selvagens, mas a pelagem deles é cada um da cor do cabelo de um tributo e os olhos deles são os olhos dos tributos que já morreram. Então imagina se eles tivessem adaptado isso, né, ali ao pé da letra pro filme. Eu acho que teria ficado um resultado meio bizarro. Então essa é uma diferença que eu agradeço a Deus por eles não terem colocado nos filmes. Já a outra parte dessa diferença é que no filme o Cato morre assim, rapidinho, né? Na hora que ele cai ali nos bestantes, os bestantes vão e começam ali a comer ele, sei lá, e logo ele morre. Já no livro, ele tá usando uma armadura do pescoço até os pés. Ou seja, os bestantes ficam indo, mordendo, arrancando, arranhando, tudo, mas ele não morre. E passa quase um dia inteiro e ele não morre. Quem tem que matar ele é a Katniss com uma flecha, como um ato de misericórdia. Então assim que ela tem alcance dele, ela mata ele para os bestantes pararem de ficar comendo ele e ele não morrer. Cato loirinho? Que é o Bjorn. A sétima diferença é uma diferença bem grande que acontece ali com a Katniss e com o Peeta separadamente. A Katniss, na hora que ela explode os suprimentos dos carreiristas, ela perde a audição. No filme é só por uns momentos ali, mas no livro ela perde a audição até ela voltar, sair da arena, e ela só vai ter essa audição reconstruída na capital, então através de cirurgia e tudo mais. Já o Peeta perde a perna nos livros. Ele literalmente perde a perna, porque ele tava lá com aquele machucado, tudo sangrando na perna, e a Katniss tem que fazer um tourniquet nele, e ele perde a perna. Simplesmente assim. Nos outros livros ele fica sem perna? Ele fica com perna, tipo, de mentira. De prótese, né? Então essa é uma diferença que eu também acho que não fez tanta falta, assim, nos filmes, porque eu acho que, na verdade, só ia dificultar as gravações ele ter que fingir que tava com uma perna de mentira, né, pro restante dos outros 3 filmes, imagina. Então eles só falaram que a capital fez um milagre na perna dele e tá tudo certo, né? Nem menciona esse negócio de perder a perna. A oitava diferença é que depois dos jogos, eu ia falar o Katniss e a Peeta. O Peeta e a Katniss são arrastados ali pra uma entrevista onde eles têm que continuar forçando o romance ali e são obrigados a assistir os highlights, os melhores momentos dos jogos. Então eles têm que ver eles matando outras pessoas, eles têm que ver as pessoas morrendo, a Katniss tem que ver a Rue morrendo de novo. Eles vêm ali com horas, tipo assim, uma entrevista que dura horas, com eles vendo os highlights dos Jogos Vorazes. A nona diferença é que no livro existe um diálogo entre a Katniss e o Peeta, em que ele descobre, quando eles estão voltando pro Distrito 12, ele descobre que ela estava fingindo todo o romance, tudo que ela sentia por ele era, na verdade, uma estratégia para os jogos. E ele então descobre, ele se dá conta, né, disso, e ele fica muito chateado com ela. E aí eles já dá indícios que eles vão ter dificuldades ali no relacionamento deles nos próximos filmes. Já no filme, isso não acontece, ele só tem aquele diálogo que é inclusive uma cena bem importante na história deles, assim, nos filmes, que é quando o Peeta pergunta pra Katniss: e agora, o que a gente faz, já que os jogos acabaram? A Katniss fala pra ele: a gente esquece. E ele fala pra ela: eu não quero esquecer. Isso virou uma cena marcante, mas não acontece no livro, não existe essa cena no livro. A 10ª diferença é uma diferença que tá aqui fora de ordem totalmente, mas que eu lembrei depois, é que lá no meio do livro, do primeiro livro, a gente já fica sabendo da existência dos Avoxes, dos Avoxes, não sei como pronuncia. São aquelas pessoas que são levadas como escravos para a capital e a capital corta a língua deles, então eles não podem falar. A gente só vai ter conhecimento de um Avox nos filmes lá no 3º filme, quando ela conhece o Castor. É Castor, né, que ele chamou? O Pollux, eu não lembro qual dos 2 irmãos, que é um Avox. Mas aqui a gente já sabe da existência dos Avox, e inclusive eles são, assim, um gatilho importante em toda a saga. E ela descobre que uma menina que ela deixou de salvar uma vez, ela viu a capital capturando a menina pediu ajuda e ela não ajudou essa menina se torna a Avox que vai servir ela na capital. E é isso, gente. Foram aí as principais diferenças que eu consegui encontrar do primeiro livro e do primeiro filme. E agora a gente vai falar
do segundo livro, segundo filme, Em Chamas. A primeira diferença que eu vi desse livro aqui pro filme de Em Chamas é que no livro a gente entende, no filme também, que os tributos, assim, vitoriosos não precisam trabalhar. Eles agora podem viver de boa, porque eles vão ter suprimentos pro resto da vida. Mas no livro, então, eles têm que dedicar o tempo deles a alguma coisa. Eles propõem ali que eles se dediquem a talentos. Então, cada tributo vitorioso tem que escolher um talento para se dedicar. A Katniss escolhe a moda, apesar de ela não entender nada sobre moda, mas ela escolhe a moda para poder ter contato com o Cinna. Então o Cinna faz ali umas roupas e tal, e se alguém perguntar para ela, Katniss, como é que tá seu talento? Ela mostra os desenhos do Cinna e tá tudo certo. Já o Peeta, ele se dedica à pintura, já que ele é um padeiro lá, ele é mó bom das camuflagens e tudo mais, e agora ele não precisa mais trabalhar como padeiro, ele se dedica à pintura. Então ele pinta telas e ele começa a pintar cenas dos Jogos Vorazes. E uma vez ele mostra pra Katniss essas cenas todas e ela fala que odeia. Eita, o que é isso? Quem é? Oi, tia. Que susto, mano. É que eu vi no reflexo ali. Nossa, eu nem lembro o que eu tava falando. Então o Peeta, ele começa a pintar cenas dos Jogos Vorazes e ele mostra pra Katniss e ela odeia. Ele pergunta, o que você achou? Ela fala, eu odiei. Porque aquilo faz ela lembrar das coisas, né? E ela fala, como é que você consegue pintar isso? Tipo, porque ela tem pesadelos sobre a arena o tempo todo. E é assim que ela descobre que ele também tem esses pesadelos, mas que ele prefere acordar e colocar tudo pra fora ali do que ficar sofrendo nos pesadelos dele. Inclusive, essa é uma cena muito importante que dá uma dimensão maior de que o Peeta também estava sofrendo as consequências dos jogos, né? E que não era só a Katniss. No filme dá uma impressão de que ela tá sofrendo mais do que todo mundo e que o Peeta é um personagem ali um pouco secundário, porque ele é só o cara que tava com ela. Mas não, ele também passou pelos jogos, ele também venceu os jogos, ele também tá sofrendo as consequências de ter estado na arena. A segunda diferença é que quando o Snow vai visitar a casa da Katniss e ameaça ela, dizendo, né, que ela tava ali tendo uma proximidade a mais com o Gale e meio que dá a entender que se ela continuar indo por aquele caminho, ele vai morrer e a família dele também. A Katniss procura alguém para falar sobre isso. E quem ela acha que ela pode confiar? O Haymitch. Então ela vai falar com o Haymitch, ela conta tudo pra ele e eles deixam o Peeta meio que de fora de tudo que estava acontecendo. Já no filme, ela conta, só depois que acontece toda essa confusão no Distrito 11, ela vai e conta pro Peeta e pro Haymitch nesse momento. No livro ela já tinha contado pro Haymitch muito antes. Uma outra coisa, gente, um parênteses aqui que eu lembrei agora também, é que no livro a Capital inventa que o Gale é primo da Katniss, para as pessoas não pensarem que tinha a possibilidade de um envolvimento romântico. De tanto que o presidente Snow queria controlar ali e fazer as pessoas entenderem de uma vez por todas que aquele ato que eles tiveram de comer as amoras venenosas era um ato de amor e não de desafio à capital. Então ele falou pra ela, você tem que convencer todo mundo que vocês estão apaixonados e tudo mais. E esse foi só mais um detalhezinho que eles colocaram ali pra convencer a capital, convencer os distritos de que não tinha possibilidade da Katniss estar apaixonada por outro menino, porque o outro único amigo dela era o primo dela. Então eles inventam essa mentira. No filme não tem nem menção disso. Terceira diferença, e é uma diferença bem grande também, assim, bem significativa, é que quando eles estão lá naquela festa na capital, depois da turnê dos Vitoriosos, e ela dança com o Plutarch, que vai ser o próximo idealizador dos jogos, no filme ele apenas dança ali, dá uns indícios, joga umas indiretas assim que a gente não entende muito. Mas no livro ele é um pouco mais direto. Eu acho que inclusive se eles tivessem feito do mesmo jeito, a gente já teria sacado desde o começo que ele estava do lado dela. Por quê? Enquanto eles estão dançando, ele pega e mostra um relógio pra ela. E nesse relógio tem um torno. Então, assim, já dá um indício ali de que ela não entende na hora, né? Ela fala assim, o que esse cara tá arrumando usando torno, né? Tipo assim, entrou na modinha. Mas a gente já poderia pensar, assistindo isso no filme, que ele tá do lado dela. E a questão dele ter mostrado um relógio é que dá uma dica da arena, que é um relógio. Então, no filme, a gente não tem essa dica, né? A quarta diferença é que, no filme, toda aquela parte em que a Katniss
propõe pro Gale deles fugirem. E aí o Gale fala assim, não, porque ele fica sabendo dos levantes, né, que estão acontecendo, e ele tem esse insight, assim, de que o 12 também pode fazer um levante, também pode se rebelar contra a capital, e ele fala pra ela, eu não vou fugir. Logo depois disso, eles vão até a praça principal. O Gale ajuda uma senhora ali que foi violentada de alguma maneira, assim, e por isso ele é levado pra praça pra levar aquelas chibatadas todas. Já no livro tem uma pequena diferença, é que a Katniss vai embora, desencontra com o Gale, e ela vai e propõe pro Peeta fugir também. E o Peeta diz pra ela que vai. Mesmo que ele não concorde, mesmo que ele ache que é uma loucura, ele vai. E isso é importante pra gente ver que o Peeta faria qualquer coisa pela Katniss. Qualquer loucura que ela propusesse, ele ia falar, beleza, tô contigo, é nóis. E aí, quando ela volta pra cidade, ela descobre que o Gale tá sendo lá chibatado na praça, porque ele estava com caça ilegal, que é coisa que eles faziam sempre. Então, né, a gente vê a mudança ali no tratamento dos pacificadores no distrito, justamente por ser algo que eles faziam sempre, sem ter problema nenhum. E daquele dia em diante, por ele ter sido pego com aquela caça, ele toma as chibatadas e tudo mais. A quinta diferença, que também é uma grande diferença, eu acho que talvez seja a maior diferença desse livro, é que no livro a Katniss encontra duas mulheres do Distrito 8 escondidas ali na floresta, perto do Distrito 12, e descobre que elas estavam fugindo, tentando chegar até o Distrito 13. No filme a gente não tem menção do Distrito 13 até o final desse livro, desse filme. Ai, que confuso fazer livro versus filme. Então, no livro, a gente tem essa percepção de que tem a possibilidade de existir um Distrito 13, tem toda uma discussão que elas falam assim, a capital tá usando imagens do Distrito 13 bombardeado, é a mesma imagem há pelo menos uns 20 anos, eles não voltaram lá. Então tem toda essa discussão, ela percebe que tem uma teoria ali dos distritos, de que o Distrito 13 na verdade existe, tá bem, e assim, tá vivendo sem influência da capital. E essas mulheres estavam tentando chegar lá. Ela também descobre que as pessoas estão, assim, considerando ela um símbolo da revolução, já que elas andam por aí usando o tordo, né, que é o símbolo dela, para se identificarem ali como parte da revolução e identificarem ela como a líder, como o rosto da revolução. Então, no filme ela não tem esse contexto como ela tem no livro. A sexta diferença é que, então, ela foi para a floresta nesse momento. E quando ela tá voltando para casa, ela percebe que eles ligaram a cerca elétrica que separava a cidade da floresta. E ela começa ali a pensar, tipo, será que eles sabiam que eu tava na floresta? Será que eles ligaram a cerca só pra eu não conseguir voltar de volta? Voltar de volta é bom, né? Só pra eu não conseguir passar de volta pro distrito, e assim eles vão me encontrar morta daqui a alguns dias na floresta e vão falar, ó, pronto, ela era uma criminosa porque ela passou a cerca e foi pra floresta, tava fazendo caça legal e tudo mais. Então ela tem essas coisas, esses pensamentos, mas como uma boa conhecedora do Distrito 12 e da cerca elétrica, ela lembra de alguns lugares, ela vai andando até conseguir achar uma árvore e ela sobe, escala aquela árvore e ela pula da árvore pro outro lado da cerca, consegue voltar pro distrito. E quando ela chega na casa dela, né, depois de andar muito tempo, toda machucada por ter pulado da árvore, ela descobre que tem pacificadores lá esperando pela notícia, né, de que ela não vai voltar. Eles já estavam esperando que ela não fosse conseguir passar da cerca elétrica, então eles já estavam lá, assim, preparados para, né, declarar ela como uma rebelde ou algo do tipo, mas ela consegue voltar. E aí ela tem também mais um insightzinho de como ela é importante para a revolução. A sétima diferença de Em Chamas é que quando eles descobrem que o massacre quaternário vai fazer com que eles tenham que voltar para a arena, e certamente a Katniss vai ter que voltar para a arena, já que ela é a única vencedora do distrito dela, eles conversam ali e o Peeta chega no Haymitch e na Katniss e fala assim, é o seguinte, a gente vai treinar, a gente vai virar carreirista, a gente vai fazer um super treinamento porque a gente
tem que chegar preparado, entendeu? A gente vai lutar com um monte de cara que já venceu. Isso aqui não é brincadeirinha de criança. Então, independente de quem for escolhido, se vai ser o Hammett ou se vai ser eu, a gente vai virar carreirista e a gente vai treinar. E aí eles começam a realmente treinar pra virarem carreiristas. Então, eles treinam as habilidades deles, eles entram lá numa dieta super pá, assim, pra chegar preparado pra esses segundos Jogos Vorazes que eles vão ter que participar. Isso é algo que não acontece no filme, a gente não tem ideia. Parece que eles são anunciados que vai ter esse massacre quartenário e no dia seguinte eles já estão lá sendo levados pra capital. Não tem preparo nenhum. E aí no filme eles claramente estão numa desvantagem muito maior em relação aos outros participantes do massacre quartenário do que no livro. A oitava diferença é que no livro no livro, eles assistem, né, parte desse treinamento deles, depois que eles descobrem, então, que quem vai pra arena é a Katniss e é o Peeta, porque o Peeta se voluntariou no lugar do Hammett. Eles começam a treinar, sabe igual o time de futebol que assiste vídeo de outros times pra se preparar, pra entender as táticas e tudo mais? Eles começam a assistir todos os jogos que os campeões lá, os vitoriosos que vão estar na arena com eles, venceram, pra entender como é que aquela pessoa luta, o que ela faz, quais são as estratégias e tudo mais. E eles resolvem, então, assistir o vídeo dos jogos do Hammett, né? Então a gente tem um contexto ali muito maior sobre como foi os jogos do Hammett e a gente descobre que, na verdade, o Hammett foi um grande desafiador da capital bem antes da Katniss, porque ele usa a própria arena para matar os outros tributos lá que faltavam e ser coroado vitorioso. É um ato de desafio, assim, talvez menos escandaloso do que o da Katniss, mas naquele momento já fez com que a capital matasse toda a família dele, depois que ele saiu dos jogos. E aí tá um pouco pra gente entender da onde que ele ficou, assim, pirado da cabeça, um bêbado, né, que não tem mais fé na humanidade e tudo mais. É um contexto maior, que a gente não tem nada sobre isso no filme. No filme a gente só sabe que o cara ganhou os jogos e ficou bebaço. A outra coisa que a gente descobre, né, que no segundo massacre quartenário, que foi esse que o Hammett ganhou, tinha o dobro de tributos na arena. Então ele tem um peso ainda maior, porque ele não matou só 23 pessoas. É isso, 23. Ele não matou só 23 pessoas, né? Matou, assim, obviamente ele não matou todo mundo, mas não tava ali na conta dele só 23 pessoas, estavam... Qual foi o dobro de 24? 48. Ele matou 47 pessoas. Então, né, tem um peso muito maior, assim, que já dá um contexto também para o resultado do Hammett no futuro. A nona e última diferença que eu notei neste livro, pode ser que tenha mais. No livro, o Peeta não sabe nadar. Então, já que eles não tinham, né, esse acesso, a Katniss sabia nadar porque ela tinha acesso ao lago da floresta e ela foi ensinada ali pelo pai dela, mas as pessoas nos outros distritos não sabiam nadar. E como eles estão numa arena que tem água, meio que muitas pessoas são forçadas ali a morrer, porque eles não têm como sair da onde eles estão, porque em volta é tudo água. E o Peeta é uma dessas pessoas que não tem como nadar. E é aí que o Finnick já prova a lealdade dele logo de cara, porque ele vai e resgata o Peeta ali da plataforma que ele tá. Tadinho do Finnick. Spoiler. Enfim, gente, essas foram as principais diferenças aí do primeiro e do segundo livro pro primeiro e pro segundo filmes. E agora, fiquem atentos, porque semana que vem não, daqui 2 dias a gente vai ter outro vídeo falando sobre as diferenças do segundo, do terceiro livro e do terceiro e quarto filme. Isso é muito confuso. Enfim, então fiquem atentos. Gente, já me fala se vocês curtem Jogos Vorazes também. Eu sei que é uma série que, assim, já tá, assim, já acabou até o hype. Eu acho que, não sei, né? Nunca vai acabar o hype de Jogos Vorazes. Mas é uma série que ainda vale a pena. Se você não assistiu, assista. Se você não leu, leia. E fique comigo aí pro próximo vídeo. E é nóis!